Pois é, a gente está conversando aqui com você sobre o uso de medicamentos, um tema que pode muitas vezes até nem parecer tão importante, mas presta atenção que a gente está falando aqui hoje, a opinião dos nossos especialistas, porque tomar a medicação de uma forma inadequada, mesmo aquela que é prescrita, isso pode prejudicar o seu tratamento, pode anular o efeito do remédio, aí depois você vai reclamar que não fez efeito, que o médico passou um remédio que não deu resultado. Às vezes é a forma como você está ingerindo essa medicação que pode estar prejudicando o efeito do remédio, né? E o risco da automedicação aqui já foi falado assim de maneira bastante forte. Agora, quando alguém ingere uma medicação inadequadamente, como agir? O que fazer? Porque eu estava vendo que nem sempre que a gente ingere uma medicação inadequada, você vai ter a tão falada intoxicação. Isso aparece, né, de uma maneira assim. E que também, olha só, nem sempre a gente deve beber água ou leite após o uso indevido de uma medicação, porque isso pode piorar a situação. Como é que é essa história? Assim, a gente trabalha muito com a informação. Então, a gente tem que ter muitos cuidados diferentes com cada tipo de medicamento. Por exemplo, tem medicamentos que você pode começar a tomar hoje, mas à medida que ele for acumulando no organismo, ele começa a provocar uma reação. Então, assim, na assistência farmacêutica, a gente sempre alerta para os principais cuidados. Não dá para alertar para todos os riscos. Mas, por exemplo, tem alguns cuidados que são muito grandes no momento que ele apresenta. Por exemplo, se você começa a tomar um medicamento, os lábios podem começar a inchar, ou começar uma coceira na pele, determinadas situações, pode já estar indicando que você pode ter uma alergia muito grave. E essa alergia pode ser na primeira dose ou com o tempo. A gente tem medicamentos hoje que o próprio Ministério da Saúde já está controlando, como o uso da penicilina bezatina, que é bezetacil. Que no primeiro uso ou depois de alguns usos, você pode ter um choque anafilático e ir ao óbito. Então você hoje só faz até em postos de saúde, em hospitais, tudo isso, não pode nem mais ser vendido em farmácia. E a gente tem que ter cuidado, e lembrando que esses cuidados, por isso que eu sempre falo de uma assistência farmacêutica multiprofissional, que, por exemplo, determinados medicamentos, a gente já tenta prevenir determinadas reações dependendo de trabalhar com alimento, dependendo do organismo da pessoa, como que ela responde e com o profissional prescritor, sempre esse trabalho com a equipe. Então, alguns medicamentos a gente pode ter que alterar com a autorização do prescritor para ele tomar com medicamento, porque pode estar causando uma gastrite. E se tiver que usar um antiácido, tem que dar um espaço de tempo para poder proteger o organismo e também não cortar o outro efeito. E a gente até quando trabalha com alimentos, dependendo do alimento, o ideal no mundo, que a gente tenha uma alimentação saudável e que tenham cuidados. Mas, por exemplo, alguns antibióticos podem até pedir para você usar um determinado período curto, algumas vitaminas para complementar. Só que essas vitaminas, a maioria delas que estão no mercado, já está numa dose acima do necessário, que você poderia estar utilizando na alimentação saudável. Mas que é muito difícil. Hoje a gente tem um custo nessa alimentação e toda uma propaganda, todo um uso de uma alimentação. Por exemplo, a gente aqui tem a comida em rodízio, que você vai lá para comer, que não é saudável. Mas e com relação só complementando, com relação à medicação, ao abuso e eventualmente um acidente, uso indevido, né? A gente tem sempre que pensar que ingeriu ou por uma quantidade demasiada ou ingeriu um medicamento erroneamente, né? A primeira conduta deve ser sempre procurar o médico para ter essa orientação, né? Porque se você tiver o acesso ao telefone do médico, ótimo, você não procura um consultório médico, porque às vezes parece, foi só um comprimido, mas às vezes aquele foi só um comprimido, mas que para o seu organismo não vai ficar bem. E pode causar uma reação muito mais grave do que você imagina, né? Essa coisa de, vamos tomar leite, né? Em criança é muito comum, a criança pega uma cartelinha, acha que é balinha, né? Porque o comprimido é colorido, acha que é balinha e quer chupar vários. Além de ser gostosinho alguns, né? Gostosinho, xaropinho, é colorido, a embalagem bonitinha, e a criança toma inteiro. Já aconteceu, né? E várias vezes as pessoas às vezes me ligam e eu oriento, eu falo, olha,
nesse caso isso, nesse caso... Porque aí cada caso é um caso. Mas Fazer vomitar não é um caminho. Não, não é um bom caminho, porque tem coisas, não só medicamentos, mas até outras substâncias, que se você induzir o vômito, você pode causar uma irritação muito maior, principalmente na mucosa, do que o próprio medicamento está causando lá dentro. E outros, você precisa de... Ai, faltou a palavra. Medicamentos que fazem a interação oposta, são antídotos, né? Para neutralizar. Então, determinados medicamentos, você precisa desse antídoto e não de um leite, por exemplo. Então, não vai resolver, vai até atrapalhar. Uma coisa que eu queria complementar é o seguinte, porque a gente fica falando muito a questão do medicamento, né? Medicamento isso, medicamento se toma muito tempo, o que faz, de maneira inadequada. Mas a coisa fundamental é a questão que cada um é um, como ela estava falando. Cada criança, cada paciente, seja qualquer idade, vai depender muito da sensibilidade de cada um. A sensibilidade, isso só vai conseguir ser mensurável realmente pelo seu médico assistente, né? E nem numa primeira consulta, às vezes a gente consegue captar essa sensibilidade do paciente ao medicamento. Então, o que é fundamental, e eu queria passar isso para o pessoal que está nos assistindo, é a questão da sensibilidade de cada um. Então, não significa que o remédio, para a mesma patologia, que foi bom para mim, vai ser bom para ela, e que vai resolver na mesma dosagem ou na mesma quantidade, porque depende muito de cada um. E às vezes cada um foi bom faz no a sua momento, doença e daquele momento que você está passando. Pode não ser bom para o outro momento. No outro momento, você mesmo tomando aquilo que a gente viu nas pessoas falando, né? Não, porque eu estou acostumado a tomar esse remédio, eu tive um sintoma parecido e vou tomar aquele medicamento. Pode ser que ele não faça nada, pode ser que faça até desenvolva uma alergia, né? Como ele falou. Por quê? Por causa de uma questão de cumulativo daquele medicamento e ocasionar sintomas indesejáveis. Então, essa questão da sensibilidade do paciente ao medicamento é fundamental, né? E isso cai, imagina na automedicação, né? Pelo amor de Deus, né? Que está claro e lembrando aquilo que você falou logo no início, né? Que 50%, né, dos medicamentos... Uma das coisas que mais intoxica a população, e tem trabalhos, são os medicamentos. Os casos de intoxicação, né, de maior porcentagem é por causa de remédios. Né? Então isso é muito importante que a população esteja alertada. E aí intoxicou e faz o quê? Né? Essa pergunta foi minha. Pois né? Eu estou buscando essa pergunta, né? Faz o quê? Vai depender muito da sensibilidade do paciente e do tipo de medicamento que foi utilizado. Ou vai ser utilizado por antídotos, ou até vai chegar num valor extremo que vai fazer uma lavagem estomacal, né? Dependendo do que for. Né? E essa lavagem estomacal pode ser até prejudicial, mas às vezes para salvar a vida da pessoa. Então vai depender muito de que tipo de medicamento que foi utilizado, né? E da sensibilidade da pessoa e do caso clínico específico naquele momento do paciente. Então, é fundamental que a população esteja alertada em relação a isso. O que eu ia acrescentar só rapidinho é que ele está falando com relação à superdosagem e tal, e abuso, e a gente tem que ter em mente o paciente idoso, embora não seja o meu grupo, né? A gente tem que ter em mente uma coisa importante. O idoso, muitas vezes, ele tem disfunção já renal. Ele tem disfunção hepática e o medicamento, a maior parte dos medicamentos, eles são metabolizados, ou seja, destruídos, transformados para ser eliminados pelo fígado e pelo rim. Então, essa disfunção que o idoso principalmente apresenta, isso pode retardar a eliminação e com isso haver um controle. Então é aquele idoso que tomava um medicamento, mas que com o tempo, por essa disfunção, ele pode se intoxicar por aquele mesmo medicamento que inicialmente era bom. E deixa eu só fazer um cuidado também, é que aí vale tanto para a criança como para o idoso, é que, por exemplo, a gente tem alguns medicamentos que são oleosos, que até a posição que a criança ou o idoso está, pode colocar em risco. O óleo mineral hoje, desculpe, era para evitar qualquer tipo de uso de medicamento, mas o óleo mineral, hoje, tanto para criança como para idoso, quando eles tomam e estão numa posição de quase deitado ou deitado, eles têm o risco de acabar aspirando o óleo para o pulmão e dar uma pneumonia no futuro. Olha só. Então, são cuidados que a gente tem que estar. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que a gente vive numa sociedade. Hoje a gente já está usando de maneira indiscriminada a maioria dos antibióticos
e que a gente está tirando das futuras gerações a possibilidade de usar esses medicamentos. Perfeito. Você vai criando resistência, né? A penicilina antigamente resolvia tudo, né? Verdade. E hoje, né, as resistências aos antibióticos é muito grande. Verdade. Gente, eu já preciso ir para o nosso intervalo e eu queria voltar com vocês ainda para a gente falar um pouquinho, porque como é que a gente diferencia o que é o medicamento e o que é esses complementos alimentares, né? Hoje tem uma explosão aí de medicamentos detox, de ômega, de óleo de peixe, de óleo de coco, etc., para as pessoas tomarem. Qual é a diferença, né, em termos do medicamento para isso? E a questão do uso, isso pode ser realmente usado? Tem uma pergunta de telespectador aqui que, por exemplo, tem 2 livros famosos, O Poder dos Sucos e O Poder dos Alimentos. Dá para seguir esses livros e seguir as orientações que eles trazem sem uma orientação médica? Logo depois do intervalo, tá bom? Vamos lá.